Oi, pessoal. Vocês já perceberam na sua família muitas histórias estranhas, mal contadas ou escondidas mesmo? Então, e aí você percebe problemas difíceis na sua vida ou na vida de algum parente seu que não tem muita explicação? Isso pode ser por causa de um segredo familiar ou de uma exclusão. Então, eu sou Kátia Moraes, consteladora familiar, e vou explicar um pouquinho sobre isso. Muitas vezes, a gente encontra pessoas vivendo desafios que não dá para entender. Por que que essa pessoa, tendo tudo que ela tem, toda a consciência, toda a inteligência, tudo que é uma família certinha, bonitinha, por que que ela usa drogas? Por que que essa pessoa, com todo esse esclarecimento que ela tem, ela só se envolve com pessoas que são complicadas, que vêm para aproveitar, que não assumem? Ou por que que ela engravidou desse cara? Ou por que que, de repente, tanta gente nessa família está morrendo de uma mesma doença? Várias situações, várias. E aí a gente olha na constelação familiar e é muito comum a gente olhar para trás e então descobrir que ancestrais que tiveram um destino muito difícil, seja no vício, seja na droga, no suicídio, no assassinato, no crime, ou, por exemplo, mães solteiras, que antigamente não era uma coisa que as pessoas aceitavam, mulheres que se apaixonavam por homens casados, elas eram excluídas. A família não aceitava, a família tirava, é como se aquela pessoa não fizesse parte. E muitas vezes ia um homem, uma mulher, uma criança para fora da família e ninguém mais tocava naquele assunto. E às vezes era um viciado que também saía da família, ou um suicida que ninguém aceitou aquela história e ninguém toca nesse assunto. Crianças mortas. E aí, quando acontecem essas coisas, às vezes é um misto de sentimentos, mas a gente fala que é sempre por amor, porque às vezes é por raiva, que é o contrário do amor, né? Mas que é a cara metade, de alguma forma. E às vezes é por dor. Não quero falar sobre isso mais, não quero me lembrar disso porque dói demais. E aquela pessoa fica excluída da família. Aquilo vira um segredo familiar. E essa exclusão, ela causa no sistema familiar uma necessidade de compensação, de ser visto. E aí acontece muito de vir um descendente que olha para aquela exclusão, porque a constelação, a família, o sistema familiar não aceita essa exclusão. Todo mundo tem direito de pertencer à família, de ser visto e de ser lembrado. E aí um membro, um filho, um neto daquela pessoa que foi excluída, ou mesmo de uma pessoa que excluiu alguém, vem com um problema parecido, às vezes o mesmo. E aí os pais, os avós que não conseguiram perdoar aquela situação, ou não conseguiram aceitar, ou não conseguiram superar aquela dor antiga e por isso excluíram alguém lá atrás, eles conseguem ver naquele descendente, um filho, um neto que eles amam muito, a mesma situação com mais amor. A mesma história com um olhar diferente, com um olhar amoroso. E quando eles fazem isso, eles acabam trazendo de volta a história antiga, porque eles se lembram daquela pessoa que sofreu tanto por não ter aceitação da família, que foi excluída, que foi esquecida. Eles lembram e aí eles olham para aquela situação com mais amor. E eles trazem de volta aquela pessoa para o coração da família. E é isso que a gente muitas vezes vê na constelação e entende que realmente essa história
quando vista com amor, quando olhada com amor, quando incluída na família, ela ajuda aquela pessoa que está na dificuldade, que está no vício, que está no conflito familiar, na doença, a se libertar disso. Porque ela não precisa mais seguir aquele destino, porque aquele destino já foi visto e considerado. Importante destacar, gente, que às vezes tem segredos familiares que preservam vidas. E muitas vezes a gente olha na constelação, vê que existe um segredo, mas não é revelado. E quando a gente vê um segredo que não é revelado, a gente deve se curvar diante dele com amor, com respeito, e honrá-lo, integrá-lo na família com aceitação, mesmo sem saber o que é. Então, se existe um segredo que não dá para descobrir, se curve diante dele, porque ali tem dor, tem sofrimento. E tem um parente seu, tem um ancestral, uma pessoa que através dela a vida chegou até você. Então seja grato e tenha um olhar compassivo para isso. Então, se você sente que tem um problema inexplicável, olhe isso através da constelação. Se você percebe muitos segredos na família, muitas repetições, olhe isso através da constelação. É libertador. Fica a dica. Eu agradeço a atenção de vocês. Estou sempre aqui à disposição. Podem perguntar, sugerir temas, que para mim é ótimo. Grande beijo.